A Comissão Política do Partido Social Democrata de Vieira do Minho, em comunicado de imprensa, diz associar-se ao sentimento de revolta e tristeza que existe por parte da população vieirense que não recebe sinal TDT via terrestre. Pedro Araújo, boa tarde. No comunicado de imprensa enviado ontem à redação da Alto Ave, refere não entender a forma passiva como o município vieirense está a lidar com a situação que priva milhares de munícipes no acesso à televisão. Boa tarde. Muito bem, boa tarde, Ana. Boa tarde também a quem nos ouve neste momento. Pois, com efeito, penso que houve aqui algumas falhas por parte do Executivo camarário, por parte do Executivo Socialista, que neste momento lidera os destinos de Vieira do Minho. Penso que houve algumas falhas neste aspecto e permite-me concretizá-las. Primeiro, a falta de informação. Toda a gente sabia, era público, que no dia 26 de abril se ia efetivar o apagão chamado apagão analógico, mas até então, até essa data, pouco ou nada se viu a fazer. O apagão dá-se o chamado show-off, ou seja, o envio de comunicados, aquele transportar de opinião para a opinião pública que somos contra algo, que o município de Vieira do Minho de facto sentia, a dor dos vieirenses que não têm o sinal digital, mas o que é certo é que em termos palpáveis, em termos de realizar obra, de realizar algo que possa resolver o problema dos vieirenses, esse algo não foi feito. Houve, efetivamente, e concordo que houve um esforço quando de uma reunião com responsáveis da Portugal Telecom, mas a nossa sorte, digamos assim, foi que a Portugal Telecom ainda teve o bom senso de não deixar nenhuma sede de concelho sem um emissor, sendo que o emissor da Senhora da Fé foi, portanto, ligado e adaptado então a este novo sinal. Depois, se me permite também, relativamente à informação, e nós, no nosso comunicado, fazemos questão de informar a população. Isto trata-se de uma norma europeia, portanto, não foi simplesmente o nosso país que se lembrou de algo similar. Portanto, a Comunidade Europeia estipulou que até 2011, no nosso caso foi até 2012, todos os países da União Europeia tinham de ter, portanto, uma emissão de TV, uma emissão digital. O que acontece? Este processo, na altura, foi liderado pelo governo da altura, que, por coincidência, até era um governo liderado pelo engenheiro José Sócrates. Foi, então, negociado que, até abril de 2012, o país ficaria, então, um sinal digital. Na altura, não foi negociado nenhuma situação, como, por exemplo, os casos de Espanha, de França, da Alemanha, que, além dos canais habituais, ficaram com um leque mais vasto de canais, permitindo que os gastos que são feitos, portanto, pelos vieirenses, aliás, pela sua população, os vieirenses, no nosso caso, seriam, digamos que, mais recompensados, porque iam ter, pelo menos, mais canais. No caso português, ficamos apenas reduzidos aos 4 canais e ainda por cima com situações lamentáveis, como estão a acontecer na parte, digamos, da parte de cima do concelho, começando em São João da Cova até Ruivães, Campos, por aí fora, onde as pessoas, para terem esse serviço, têm de despender de verbas muito dispendiosas. Estamos a falar de uma altura de crise, uma altura complicada para todos nós, e ainda, no dia de hoje, como disseste muito bem, há muita gente que ainda não tem televisão. Portanto, onde nós, Comissão Política do PSD, entendemos é a diferença de fazer as coisas. Ou seja, primeiro tem que se explicar às pessoas o que se está a fazer. Segundo, tem que se tentar minimizar, portanto, o prejuízo das pessoas. Eu penso que quando um contribuinte contribui, quando o contribuinte quer, de facto, votar e quando vota nos chamados políticos, não é? Exige-se a um político respostas, exige-se a um político obra, ação. Mandar um comunicado para a imprensa a dizer que se é contra algo, pois fica muito bem e ninguém está contra isso. Mas exige-se obra, exige-se algo mais aos políticos que estão, de facto, a oferir algo por cargo político. O caso, por exemplo, que nós demos de Terras de Douro é um caso particular. Trata-se, para verem como nós também não temos aquela focalização no partido, o caso particular de Terras de Douro, trata-se de uma Câmara Socialista e que colocou 2 retransmissores, embora não estejam legais, mas estão colocados e estão a servir a uma parte do Concelho de Terras de Douro que não tinha sinal. Isto sim, penso que é uma forma de trabalhar, de dar a solução e a resposta aos vieirenses.
Há também a situação de Montalegre. O próprio Presidente da Câmara disponibilizou-se a pagar metade do custo para que os antigos retransmissores fossem desligados. É essa a sugestão que a Comissão Política... É uma excelente observação. Repare, quando nós às vezes nós falamos na questão do endividamento exacerbado do município, as pessoas devem pensar que nós temos uma fixação pelos endividamentos. Mas não, se o município conseguir fazer uma gestão mais criteriosa das poucas verbas que tem, permite-lhe, em casos destes, ter uma capacidade de resposta. Mas como neste momento o município de Vieira do Minho é um município bastante endividado, não tem uma capacidade de resposta para socorrer, neste caso, a uma situação que eu poderia, não diria dramática, mas quase. É a companhia de muitos idosos que neste momento está em falta. Ou seja, lá está as tais disponibilidades de verbas, que muitas vezes são cativas para outro tipo de situações e que neste momento faziam falta. O caso de Montalegre é um exemplo fantástico. Porque a Câmara de Montalegre é uma Câmara que praticamente não tem dívidas a registar, tem uma capacidade financeira muito mais tranquila do que a de Vieira do Minho e neste momento a única preocupação que a Câmara tem é que a PT lhe autorize a ligar os emissores, a adaptá-los, independentemente das verbas, ou seja, a Câmara suporta. Ora, isto sim é aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Ou seja, votaram numa determinada pessoa, essa pessoa está a oferecer um vencimento para lhe resolver os problemas e, com efeito, a Câmara de Montalegre e a Câmara de Terras de Douro, que se associaram à Câmara de Vieira do Minho nesta luta, digamos assim, mas são duas câmaras que estão a trabalhar. Associaram-se à luta, mas em paralelo continuam a trabalhar e a encontrar soluções. Portanto, nós estamos neste momento contra, digamos assim, contra a forma de agir, digamos assim. Não estamos a dizer, certamente, que neste momento quem dirige o município de Vieira do Minho, eu quero acreditar que quer o melhor para os vieirenses, não está isso sequer em causa. Agora, penso que a forma de agir é que tem que ser ligeiramente diferente. Penso que temos que procurar mais soluções, agir mais, menos comunicados, menos show-off, menos aparecer, mais obra, porque quem de facto faz trabalho, quem aparece mais dia, menos dia, é recompensado. E as pessoas recompensam quem trabalha. E num caso destes, independentemente de cores partidárias, há que nos unirmos e procurarmos uma solução para os vieirenses. Temos muitos idosos, repito, muitos idosos que eu tenho conhecimento pela área profissional que neste momento ocupo, tenho conhecimento de muitas pessoas idosas que não têm a sua companhia diária. A companhia diária de muitas pessoas é na mesma televisão. Pessoas que vivem sozinhas e que neste momento não têm como, não têm verba não têm disponibilidade financeira para resolver a situação. Portanto, há que trabalhar mais e procurar mais. Muito bem. Pedro Araújo, muito obrigada por ter-te associado a este jornal e nos teres também explicado os motivos então que levou a Comissão Política do Partido Social Democrata de Vieira do Minho a reagir a este problema que há quase um mês afeta cerca de 3.000 pessoas no Concelho de Vieira do Minho. Muito obrigada e uma boa tarde. Eu agradeço esta oportunidade, com votos um bom fim de semana para ti, Ana, e para quem nos ouve também. Muito obrigada. Muito boa tarde. Pedro Araújo, da Comissão Política do Partido Social Democrata, ficou então a reação, foi enviada em comunicado de imprensa autuado, tem a ver precisamente com o apagão que aconteceu a 26 de abril, a altura em que mais de 3.000 pessoas no Concelho de Vieira do Minho ficaram sem acesso à televisão.